Pressão aumenta nos bastidores e demissão de Rogério Ceni entra em pauta. Clube avalia nomes no mercado para treinar a equipe na temporada 2021. Coletiva de Ceni gera desconforto interno. Após vexame em Curitiba, folga da discórdia. Flamengo volta atrás e libera elenco das atividades de hoje. Jogadores vão se reapresentar amanhã. Essas e outras, você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ative aí todas as notificações, Raflamelo 81 nossas redes sociais. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação. Você vai acompanhar os bastidores, o clima pesado, a pressão aumenta para a demissão de Rogério Ceni. Mas antes de tudo, quero agradecer aqui a minha produção, o Vitor Hugo Tavares, o Rafael Martins. A nossa pergunta na coletiva do Rogério Ceni ontem foi destaque, viralizou nas redes sociais. Foi a pergunta mais importante e a resposta do treinador gerou um clima tenso internamente entre alguns dirigentes. Ele não soube explicar muito bem por que não utilizar Pedro e Gabigol juntos. Para você entender, vamos agora aqui a resposta de Rogério Ceni e eu vou fazer a réplica. A réplica é quando eu pergunto, o treinador responde e aí eu respondo logo em seguida, o que não acontece na coletiva. Mas aqui no canal Raflamelo eu vou responder a resposta de Rogério Ceni. Vamos acompanhar. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Ceni, na última coletiva, você afirmou que no momento não vê a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos. No jogo de hoje, você tirou o Gabigol para colocar Pedro mais uma vez. Logo em seguida, colocou o Rodrigo Muniz em campo, que joga na mesma posição que Gabriel atua. Qual é o critério que você utiliza nessa escolha? Ele joga na mesma posição porque ele é um 9, um jogador de área. O problema é que Pedro e Gabriel, eu posso colocar os dois juntos, mas eu não tenho a recomposição. Eu não consigo ter a recomposição defensiva e o jogo ele é no mínimo em duas partes, né? Quando você tem a bola atacando e quando você perde a bola na hora da recomposição. Os dois se esforçam, né? Quebram galho, mas eles não são marcadores de natureza. O Muniz, ele já tem a parte de chegar na área, para o jogo aéreo, para o cabeceio, para a finalização, mas ele consegue fazer um lado do campo, recompor, para que você também não sofra contra-ataques, tente minimizar a chance de sofrer gols. Essa é a maior dificuldade que nós temos. O Gabriel não faz um lado de campo, o Pedro não faz um lado de campo, os dois jogam centralizados. O Muniz ele consegue jogar centralizado, deixar um lateral passando pela direita, deixar um ponta passando pela esquerda, com os meias chegando, mas ele na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral. Primeiro ponto da resposta do Ceni. Ele disse que com Gabigol e Pedro juntos não existe recomposição. Eu quero dizer para o Ceni que eu já vi com meus próprios olhos o Gabigol sair do ataque e ir na zaga dar carrinho. Então é uma mentira, senhor Rogério Ceni. O segundo ponto aqui, o gol do Atlético Paranaense aconteceu com o Rodrigo Muniz em campo. E que ele elogiou muito o Rodrigo Muniz, que ele disse que com o Rodrigo Muniz tem a recomposição, com Pedro e Gabigol não tem. Então é o segundo ponto da resposta de Rogério Ceni. O terceiro, o Ceni disse que Pedro e Gabigol se esforçam, quebram galho. Só com essa declaração ele já poderia ser demitido. Como é que ele vai falar isso do Pedro e do Gabigol? Que esses jogadores se esforçam. As duas maiores contratações do Flamengo. O Flamengo fez de tudo para contratar o Pedro na Fiorentina. Esticou a corda para Gabigol caber no orçamento. Duas grandes contratações. Pedro e Gabigol se esforçam, quebram galho. Mais uma declaração infeliz do técnico Rogério Ceni, que gerou um grande descontentamento entre membros da diretoria. Só para o torcedor ter uma ideia, é sempre bom relembrar, 165 milhões de reais custaram Pedro e Gabigol. Outro ponto aqui da resposta do Rogério Ceni. Ele falou que o Muniz consegue chegar na área, jogo aéreo, para o cabeceio, para a finalização e consegue fazer um lado do campo e ainda a recomposição. Em outras palavras, o Rogério Ceni disse que o Rodrigo Muniz é melhor do que Pedro e Gabigol. O Rodrigo Muniz, com todo respeito, é um garoto da base que vai explodir no Flamengo, mas está verde ainda. O Rodrigo Muniz era reserva
no todo-poderoso Coritiba. E o Ceni pediu a volta do Muniz, porque ele entende que o Muniz é melhor do que o Pedro e do que o Gabigol. Durmam com um barulho desse. E a gente continua aqui, porque ele falou que o Gabigol não faz o lado de campo. Tudo isso ele falou nessa resposta aí na coletiva ontem. Olha só, eu só vou pegar essa parte da coletiva. Ele falou que o Gabigol não faz o lado de campo, que o Gabigol é centralizado. O Rogério Ceni não deve ter visto a temporada brilhante do Flamengo de 2019, que o Gabigol cansou de jogar fora da área, na ponta, fazendo facão, fazendo a diagonal. E quem lembra, quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, que o Gabigol já estava por empréstimo, o Jorge Jesus fez de tudo para contratar um centroavante, porque ele entendia que o Gabigol não era centroavante, o Gabigol era ponta, o Gabigol tinha que vir na diagonal, cortando para dentro. Quem não lembra que o Jorge Jesus tentou de tudo a contratação de um centroavante de área, mas o Rogério Ceni não conhece o próprio elenco e fala que o Gabigol e o Pedro são jogadores da mesma posição e que não fazem a recomposição. Durma com um barulho desse. E a gente continua aqui. Rapaz, porque o Ceni não conhece o elenco. O Gabigol não conseguiu concluir 90 minutos desde que o Rogério Ceni chegou. Ou seja, ele tira o Gabigol em todos os jogos antes do apito final. Se o Rogério Ceni fosse o treinador do Flamengo na final da Libertadores em 2019 contra o River, o Flamengo não teria sido campeão e o Gabigol não teria feito os 2 gols. Porque o Ceni teria tirado o Gabigol antes do apito final. Tudo isso que aconteceu ontem desgastou muito o Rogério Ceni. A diretoria do Flamengo bateu o martelo. Ceni não continua para a temporada 2021. Aí o torcedor me pergunta, Rafa, será que eles vão continuar com o Rogério Ceni para essa sequência da temporada? Olha aqui, o que pesa, eu vou primeiro dizer o que pesa internamente na diretoria para a demissão do Rogério Ceni. Anotei aqui algumas decisões consideradas equivocadas na escalação ou nas mudanças durante a partida. Ter colocado o goleiro César titular no jogo contra o Ceará. Isso aí ninguém lá dentro do Flamengo entendeu. Acho que nem o Rogério Ceni entendeu, porque ele manteve agora o Hugo Souza nas últimas partidas. As alterações durante a derrota no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense também não foram bem vistas dentro. A demissão está sendo estudada, porém por hora está descartada. É isso mesmo, torcedor, que você ouviu. A demissão de Rogério Ceni por hora está descartada. Por quê? Faltam 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar do custo da rescisão ser baixo, é muito baixo. Não é uma rescisão de Domenech Torren, 12, 13 milhões. Mas é muito baixa, mas eles entendem que um técnico tampão agora continua com o Rogério Ceni até o final e depois faz a manutenção. O Flamengo já avalia alguns nomes. A nota do GE, Globoesporte.com, é assustadora. Assustadora. Nada é tão ruim que não possa piorar. O Vanderlei Luxemburgo, hoje treinador do Vasco, foi oferecido ao Flamengo e prontamente esse nome foi recusado. O Flamengo não pensa em ter aí o Vanderlei Luxemburgo, ainda bem que eles acordaram. Eu acho que o Luxemburgo foi um grande treinador e já está ultrapassado para o projeto Flamengo. O Flamengo tem que ser maior do que tudo isso. O investimento que o Flamengo faz. O Flamengo não pode ter um elenco desse milionário, uma folha mensal que ultrapassa todos os clubes da América do Sul, sem ter sido líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não foi líder do Campeonato Brasileiro 2020, com um elenco milionário. E a diretoria deu folga para os jogadores hoje, porque os jogadores foram pedir para ficar com as famílias, porque ficaram uma semana longe do Rio de Janeiro. A cobrança, eu acho que a cobrança tem que acontecer, uma cobrança mais ríspida, uma cobrança maior, porque a torcida quer o título brasileiro, mas parece que o Flamengo não quer. Com muitos erros, mais erros do que acertos. A gente fecha esse vídeo dizendo o seguinte: uma parte da diretoria está avaliando o nome do técnico Renato Gaúcho do Grêmio e pensa em fazer uma proposta depois da Copa do Brasil. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras. E o nome do Renato Gaúcho não é unanimidade hoje no Flamengo. Muita gente não quer nem ouvir falar o nome do Renato Gaúcho. O certo é que na mesa estão vários nomes de treinadores brasileiros e também
treinadores estrangeiros. O Flamengo não pode mais errar, é um ano eleitoral, Landim encerra o mandato em dezembro e deve tentar a reeleição. Caso o Landim não tente a reeleição, vai colocar um candidato dele, isso é normal, isso é natural que aconteça. Só que num ano-chave, um ano de 2021, que muitas competições irão começar agora já em março, o Flamengo tem que decidir logo o que quer da vida, resolver, porque a torcida já começa a pressionar. A torcida já pede a demissão de Rogério Ceni. Não dá. O Rogério Ceni, além de não entender o Flamengo, consegue atrapalhar tudo o ano do Flamengo, um campeonato que se joga várias vezes para o clube, e o clube, quando só depende do Flamengo, o Flamengo derrapa. E ontem, tudo na conta do Rogério Ceni. Não teve o que fazer, não teve o que reclamar. A gente vai continuar acompanhando o clima, o ambiente dentro do Flamengo. Por hora, o Rogério Ceni está mantido. Por quê? Eu vou mandar a real aqui. O departamento de futebol segura hoje o Rogério Ceni. O próprio Marcos Braz, vice de futebol, disse que se o Rogério cair, ele cai junto. E essa hipótese não está descartada. Em caso de demissão do Rogério Ceni, Marcos Braz também pode sair do Flamengo. E não só o Marcos Braz, Bruno Spindel, e uma reformulação no departamento de futebol pode acontecer. O clima é esse, o clima está pesado. Bastidores do Mengão, que se reapresenta amanhã para se preparar para encarar o Grêmio na quinta-feira, jogo adiado. Grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.